inatos do metabolismo. O que são? O metabolismo é um conjunto de todas as reações químicas que mantêm um organismo vivo. Essas reações não acontecem separadamente. Elas são organizadas em vias metabólicas, sequências interligadas de transformações em que cada etapa é facilitada por enzimas, proteínas especializadas que funcionam como catalisadores biológicos. A atuação enzimática é essencial porque reduz a energia necessária para que uma reação aconteça. Cada enzima reconhece e se liga a um substrato, a molécula sobre a qual ela irá atuar, ajustando sua forma para acomodá-la com precisão e permitir que a reação prossiga de maneira eficiente. Porém, quando uma dessas enzimas é produzida de forma inadequada por um gene alterado ou uma proteína mal dobrada, a via metabólica correspondente a ela deixa de seguir seu curso natural. Esse bloqueio pode gerar acúmulo de substrato, deficiência de produtos essenciais ou ainda o desvio do metabolismo para rotas alternativas. Origens genéticas. A maioria dos EIM tem origem de mutações em genes responsáveis pela produção de enzimas metabólicas. Essas mutações podem ter origens variadas, serem herdadas dos pais ou surgirem pela primeira vez no indivíduo. Alguns distúrbios são ligados aos cromossomos X, se manifestando de maneira mais severa em indivíduos do sexo masculino. A forma mais comum é a autossômica recessiva, na qual o indivíduo precisa herdar duas cópias alteradas, uma da mãe e outra do pai. Nesses casos, os pais geralmente são portadores enzimáticos. Embora muitos erros se manifestem logo após o nascimento, cerca de metade dos casos dos erros inatos do metabolismo se manifestam depois do período neonatal, e alguns deles só vão ser reconhecidos na vida adulta. Essa variabilidade ocorre porque certas vias metabólicas só são exigidas em algumas condições específicas, como, por exemplo, jejum prolongado, infecções e situações de estresse metabólico. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar sequelas graves. No Brasil, o teste do pezinho, oferecido gratuitamente pelo SUS, pode identificar algumas doenças, como a fenilcetonúria e a deficiência de biotinidase. O teste é feito dessa forma. Um profissional de saúde faz uma pequena picada no calcanhar da criança e coloca algumas gotas de sangue que vai ser colocado num papel filtro especial. Esse papel filtro vai ser levado para um laboratório, onde o sangue será analisado. O teste básico do SUS pode identificar cerca de 7 doenças, mas há algumas versões expandidas disponíveis na rede privada, que podem identificar cerca de até 50 doenças. Em 2021, um projeto de lei foi aprovado para ampliação gradual da triagem neonatal, que busca incluir mais de 50 doenças raras, fortalecendo assim a prevenção precoce aos erros inatos do metabolismo. Há também alguns testes complementares, como o teste da bochechinha, onde é analisado o DNA do recém-nascido, buscando alterações genéticas associadas a doenças raras tratáveis. Já exames diagnósticos aprofundados, como painéis genéticos e sequenciamentos, precisam de solicitação médica e avaliação clínica. Os erros inatos do metabolismo, ele se divide em duas grandes categorias e 3 subgrupos. A primeira categoria fala sobre os erros que afetam um órgão ou um sistema. Nessa categoria, o defeito metabólico ele está concentrado em uma parte específica do nosso corpo, como, por exemplo, o sistema imunológico, os rins e as células do nosso sangue. Como o problema ele está localizado, os sintomas entre os pacientes eles são bem parecidos, o que faz com que o diagnóstico ele seja direto. Na segunda categoria, fala sobre os erros que atingem as vias metabólicas essenciais. Nessa categoria, o defeito metabólico ele ocorre em vias bioquímicas que existem em praticamente todas as células do nosso corpo. Por isso, os sintomas eles variam muito e o diagnóstico ele costuma ser mais complicado. Essa categoria ela se divide em 3 grupos, cada um com uma característica bem marcante. No grupo 1, fala sobre
problemas na construção ou degradação de moléculas grandes. Nesse grupo, o corpo ele tem dificuldades para montar ou quebrar moléculas complexas, como açúcares especiais, lipídios ou proteínas estruturais. Como isso afeta estruturas do corpo ao longo do tempo, os sintomas eles tendem a ser progressivos e contínuos, como por exemplo alterações físicas, aumento de órgãos e perda neurológica. Alguns exemplos que podemos incluir nesse grupo são doenças lissossômicas de depósito, distúrbios de peroxisomos e alterações no colesterol. É importante falar também que não são doenças que pioram com a alimentação ou infecções, são contínuas por natureza. Grupo 2. Erro do metabolismo intermediário. Intoxicação. Aqui o problema acontece porque o corpo não consegue quebrar substâncias simples, que vão acumulando e virando toxinas. A pessoa pode viver normalmente entre as crises, mas se ela ingere certos tipos de alimentos ou passa por estresse, jejum ou febre, o corpo meio que trava e ocorre a intoxicação. Isso inclui aminoácido-partias, vou dar exemplo da doença de fenilcetonúria. A fenilcetonúria, ou PKU, é um erro inato do metabolismo hereditário utofônico excessivo causado pela deficiência ou ausência da enzima fenilalanina hidroxilase, PAH, que converte o aminoácido fenilalanina em tirosina. Isso leva ao acúmulo tóxico de fenilalanina no sangue e nos tecidos, podendo causar o mau desenvolvimento do cérebro. Causas de herança. A PKU resulta em mutações no gene PAH, o cromossomo 12. Herdada de forma recessiva, existe cópia alterada de cada progenitor. Fatores como dietas ricas em proteínas ou infecções podem agravar o quadro de indivíduos predispostos à doença. Sintomas. Bebês em tratamento apresentam irritabilidade, vômito e odor corporal característico de chá de bolo. Atraso no desenvolvimento cognitivo e motor. Na infância surge problema intelectual grave, convulsões, microcefalias e problemas comportamentais irreversíveis. Tratamento e diagnóstico. O tratamento acontece via teste do pezinho, na triagem neonatal, medindo o nível de fenilalanina no sangue do recém-nascido. O tratamento vitalício envolve dieta baixa em fenilalanina, evitando proteínas no leite comum, suplementos de tirosina e monitoramento regular, permitindo o desenvolvimento natural do indivíduo se começar o tratamento cedo. Saindo da doença de fenilcetonúria, voltando para a aminoácido-patia, temos também a acidemias orgânicas, defeito no círculo da ureia, intolerância a açúcar, porfírias e intoxicação por metais. Esses quadros têm gatilhos e por isso exigem dieta e monitoramento constante. O terceiro grupo da categoria são os defeitos na produção ou uso de energia. Aqui o corpo não gera energia suficiente ou usa de forma não adequada. Por consequência, os órgãos que mais precisam de energia sofrem, sendo eles cérebro, coração, músculos e fígado. Doenças metabólicas hereditárias como a glicogenose, as doenças mitocondriais, as hiperlaxidemias congênitas e os efeitos na oxidação de ácidos graxos compartilham manifestações clínicas graves, decorrente da dificuldade de gerar ou utilizar energia celular, levando à hipoglicemia, fraqueza muscular, insuficiência cardíaca, atraso no crescimento e risco de morte súbita, sendo fundamentais o diagnóstico precoce para manejo adequado a fim de reduzir complicações e melhorar a sobrevida. A doença de Gout é uma enfermidade genética rara, classificada como um erro inato ao metabolismo, mais especificamente uma doença de armazenamento lisossomal. Ela ocorre devido à deficiência ou mau funcionamento da enzima glucocerebrosidase, que é responsável por degradar uma substância gordurosa que se chama glicocerebroside. Quando essa enzima está ausente ou ineficaz, essa gordura se acumula dentro das células, chamadas macrófagos, que afeta principalmente o baço, fígado, medula óssea e, em alguns casos, o sistema nervoso central.
A doença é hereditária, transmitida de forma autossômica recessiva, ou seja, a criança precisa herdar os genes defeituosos de ambos os pais para desenvolver essa condição. E existem 3 tipos principais da doença de Gout. A tipo 1, que é a não neuropática, que é o mais comum e não afeta o cérebro. Os sintomas incluem o aumento do fígado e do baço, anemia, fadiga, dores ósseas, fraturas e osteoporoses. Elas podem surgir na infância ou na vida adulta, e com tratamento permite uma vida praticamente normal. A tipo 2, que é a neuropática aguda. Ela é rara e grave. Afeta o sistema nervoso central de forma precoce, e os sintomas aparecem nos primeiros meses de vida, apresentando rigidez muscular, dificuldades respiratórias e convulsões. A progressão é rápida e geralmente é fatal nos primeiros meses de vida. A tipo 3, que é a neuropática crônica. Ela também afeta o sistema nervoso, mas de forma mais lenta. Os sintomas neurológicos são dificuldades motoras, convulsões e problemas cognitivos, além dos sintomas físicos semelhantes ao tipo